E 7. Lugar da alopatia na medicina integral em 1996, graças a Marilyn Sklitz, que pertencia à comissão responsável pelos convites do Institute of Noetic Sciences. Tive a sorte de ser orador convidado na conferência bianual de Tucson sobre a consciência. Não como orador plenário, atenção, mas tudo bem, afinal, esta conferência tem como enfoque os aspectos materiais da consciência, principalmente a neurofisiologia e o comportamento, e apenas serve para divulgar os principais nomes da investigação da consciência. Eu fazia parte desses divulgadores, mas ainda assim considerei-me honrado com o convite e dei uma palestra muito animada, assim me pareceu. O que aconteceu em seguida é o motivo que me leva a contar esta história. Quando me sentei depois da palestra, o meu coração estava muito agitado, poderia até dizer que me doía. Embora tivesse recuperado passada meia hora, assim que voltei para casa, procurei um médico. Ele julgou reconhecer uma angina na minha descrição e encaminhou-me para um cardiologista, que me fez uma angiografia e diagnosticou muitas artérias bloqueadas. Quando me perguntaram se queria uma cirurgia de revascularização, tendo em conta que as probabilidades de insucesso são de 1 para 1.200, não hesitei um instante que fosse e disse que sim. Nem é preciso dizer que a cirurgia foi bem sucedida. Aqui está, então, o que estou a tentar dizer. A medicina alopática é útil e maravilhosa quando é útil. O objetivo deste livro não é desprezar a alopatia, mas apenas complementá-la conforme necessário. Este também não é o lugar apropriado para resumir os fundamentos da alopatia. Em primeiro lugar, praticamente todas as pessoas instruídas conhecem esses fundamentos. Em segundo lugar, seria aborrecido fazê-lo. Em terceiro, é desnecessário. Em algumas situações onde teremos de discutir um pouco de anatomia e fisiologia básicas, falo-emos nesse contexto. Em vez disso, quero antes fazer alguns comentários gerais sobre a alopatia de um ponto de vista externo, na esperança de que não apenas o leitor, um leigo, mas também os profissionais ocasionais se interessem pelos comentários e os considerem úteis. Para estabelecer o contexto, permitam-me reiterar que os métodos de cura da alopatia são estritamente materiais, cirurgia, radiação e outras terapias físicas, e o mais importante, medicamentos. Podemos acrescentar a esta lista a terapia genética e a modificação comportamental de acordo com a teoria social da doença ver mais à frente, mas também estas são procedimentos de base material. Ouvimos por vezes reclamações de que a medicina alopática não tem uma base teórica para a cura visto que só se dedica à doença. Na alopatia, a medicina consiste no controlo e gestão da doença. Mas esta é a teoria. A medicina alopática olha para o corpo humano como um mecânico de automóveis olha para um automóvel. A biologia materialista não faz distinção entre os vivos e os não vivos, e a medicina alopática baseia-se nesta biologia. Podemos definir a saúde de um carro? Claro que sim, é quando o carro está a funcionar bem. Quando o carro apresenta sintomas de disfunção, é então que procuramos o conselho de um mecânico de automóveis. Por que havia de ser diferente para o corpo humano, se este também é uma máquina? Podemos não concordar com esta filosofia, mas a medicina alopática é consistente e isto é um ponto forte. Muitas pessoas criticam a alopatia por ser reducionista. Para elas, a medicina devia ser holística. O que significa holístico? A palavra holismo foi originalmente cunhada por Jean Christian Sutz, que, entre outras coisas, foi primeiro-ministro da África do Sul durante algum tempo. A sua ideia de holismo é que o todo é maior do que a soma das suas partes. A ideia da medicina holística consiste em introduzir conceitos não mecânicos na equação da cura sem romper com a doutrina materialista básica, de que tudo é matéria. Os holistas seguidores de Sud dizem que existem aspectos aparentemente materiais de nós mesmos, qualquer sistema complexo deveria tê-los, que emergem do material e não são redutíveis aos nossos aspectos materiais. Porém, na verdade, a natureza não nos dá nenhuma indicação deste tipo de holismo quando cria conglomerados a partir de coisas simples. Quando os átomos se agregam para formar moléculas, não surge um epifenômeno maior do que as partes, que não pode ser explicado pela interação dessas mesmas partes. Pois bem,
É bom que a medicina materialista seja reducionista, visto que o universo material parece funcionar de um modo reducionista. O holismo é, então, uma metafísica da medicina? O defensor do tipo de holismo de Suits pode dizer que a acupuntura é um exemplo de medicina holística. O acupunturista aplica as agulhas no pé para tratar o coração. Mas estes holistas não compreendem bem o holismo da acupuntura. O acupunturista não trata principalmente o corpo físico com o seu tratamento. O seu alvo principal é o corpo vital, o efeito físico é secundário. Ver capítulo 10. Gradualmente, um novo tipo de holismo está a entrar em voga. Neste, holismo significa incorporar a pessoa inteira, corpo, mente, corpo energético, corpo vital, até a alma, ou seja, o supramental, e o espírito, significando aqui aquilo a que chamamos de corpo de êxtase. Este livro é apenas um dos mais recentes a incorporar este tipo de pensamento holístico numa estrutura que decorre naturalmente da física quântica. A medicina alopática é como a física clássica. No campo em que é aplicável, a física clássica é útil. O mesmo se pode dizer da alopatia. Acontece que a aplicabilidade da alopatia é limitada pela sua metafísica. Então, qual é o domínio da alopatia? Quando é que ela é útil? Emergência médica Buda, quando questionado sobre uma daquelas a que chamava as 14 perguntas, costumava por sua vez perguntar se seria útil uma discussão metafísica quando alguém for atingido por uma flecha envenenada, ou se não seria melhor retirar a flecha primeiro. Esta é a primeira coisa. O corpo físico, o nosso corpo denso, cria representações do subtil. Mas essa capacidade de criar representações é vital. Sem ela, os corpos subtis deixam de ser capazes de se correlacionar com o físico, e o resultado é a morte. Como tal, devemos cuidar de consertar o físico antes de nos preocuparmos com o nosso corpo subtil. E se isto significar qualquer um dos procedimentos alopáticos, cirurgia, radiação ou medicamentos, que assim seja. No meu caso, não hesitei em fazer a cirurgia de revascularização por este motivo. Eu conhecia a alternativa, sabia que a angina podia ser revertida, graças à investigação de Dean Ornish, que demonstrou a eficácia da dieta, exercício e meditação para este efeito, ver Ornish, 1992. E também sabia que tinha capacidade para mudar o meu estilo de vida e reverter o problema. A única coisa que eu não tinha era tempo. Para situações de emergência, são muitas vezes necessários os métodos grosseiros da alopatia, apesar dos efeitos secundários. Antes da alopatia, a medicina era uma medicina natural, mesmo ao nível do corpo físico. Por exemplo, eram utilizadas plantas medicinais para o tratamento de doenças. A alopatia moderna mudou isto. Foi descoberto por métodos clínicos que, se extrairmos o produto químico relevante para o tratamento da doença do órgão apropriado, a eficácia do tratamento melhora, às vezes enormemente. Isto é reducionista, sem dúvida, mas é bastante apropriado para o nível material de tratamento que a alopatia professa. Assim, sempre que o tempo constitui um problema, a alopatia recebe luz verde e os seus defeitos têm de ser tolerados. Se tivermos uma pneumonia, faringite estreptocócica aguda ou disenteria basilar, optamos pela alopatia, tomamos um antibiótico, embora vá prejudicar a nossa flora intestinal. Nesses casos, a alopatia tem de ser a assistência básica, embora secundariamente possamos e devamos também estar atentos aos corpos subtis. Existem maneiras de fazer isto, ou devemos fazer por descobri-las. Durante quanto tempo deve a alopatia dominar o nosso tratamento? Só até ao fim da emergência. Então, está na altura de procurar alternativas. A correspondência dos antigos e dos novos paradigmas quando introduziu a ideia de mudança de paradigma, ver capítulo 5, o filósofo Thomas Kuhn foi muito claro a respeito de uma coisa. Uma vez que os paradigmas científicos se baseiam na verificação, dados experimentais, o antigo paradigma é válido na medida em que resulta, na medida em que é aplicável. O novo paradigma não torna o antigo errado, apenas destaca o seu limite e alarga a ciência até a um novo horizonte.
Esta ideia é tão importante nas considerações de uma mudança de paradigma que é transformada num sólido princípio científico denominado princípio da correspondência, no domínio limitado em que o antigo paradigma é válido. O novo paradigma corresponde facilmente ao antigo paradigma. O princípio da correspondência permite-nos continuar a usar o velho paradigma no seu antigo domínio de validade. Não é necessária nenhuma batalha de paradigmas. Reconheçamos, então, a emergência médica como domínio de validade da medicina alopática. Neste limite, como visto acima, a cura dos corpos subtis deve dar lugar à cura do corpo físico, sem o qual os corpos subtis não podem funcionar. Assim, podemos definir um princípio de correspondência claro para a mudança de paradigma de uma medicina exclusivamente alopática para uma medicina holística integral, com os limites da emergência médica. A nova medicina holística integral pode ser substituída pela medicina alopática para todos os fins práticos. Na realidade, existem alguns remédios naturais perfeitamente adequados para emergências também. Por exemplo, o medicamento homeopático arnica funciona melhor do que os medicamentos alopáticos como o primeiro socorro para choques, queimaduras e outros traumas. Se o leitor está preocupado porque isto viola o princípio da correspondência, não esteja. É permitida uma violação ocasional do princípio. É por isso que se chama um princípio, não uma lei. Medicina alternativa ou complementar? Agora, posso dizer-lhe o que uma verdadeira medicina alternativa ou complementar deve fazer, deve levar a cura para lá da nossa dimensão material. Quando uma medicina alternativa ou complementar se torna abrangente ou integral, ela deve ser capaz de cuidar de todos os nossos 5 corpos simultânea e adequadamente. Isto também é uma verdadeira medicina holística. E é aqui que reside o problema da alopatia e do seu reducionismo. Os métodos reducionistas não combinam bem com a ideia de cuidar de todos os corpos ao mesmo tempo. Por exemplo, vejamos o caso dos narcóticos para o alívio da dor. São eficazes e praticamente toda a gente os usa em casos de emergência. Mas não podemos usar narcóticos se também quisermos cuidar da nossa doença ao nível da mente, visto que isso requer que a nossa capacidade de consciência esteja intacta. Em geral, os medicamentos alopáticos afetam o corpo físico de modo bastante global e não local onde o efeito é pretendido. Invariavelmente, interferem nas outras funções do corpo físico. Por exemplo, interfere na capacidade de o corpo físico criar novas representações do vital e do mental. Uma vez que colher os benefícios da cura do vital e do mental envolve a capacidade de criar representações do corpo físico, a deterioração desta capacidade é aceitável apenas em situações de emergência, e não em qualquer outro momento. Não estou a propor nenhuma regra rígida aqui, apenas bom senso. Haverá exceções à regra acima referida. A aspirina pode ser uma, os medicamentos que reduzem o colesterol podem ser outra, talvez até o Viagra seja uma exceção. Mas, em geral, os medicamentos alopáticos devem ser evitados sempre que estivermos a tratar ou a lidar com um ou mais dos nossos outros corpos, sempre que estivermos a usar uma medicina integral e holística. Portanto, é melhor usar plantas e ervas naturais em vez da extração alopática. Lembre-se, o tempo não é um fator na medicina integral, que raramente aplicamos em casos de emergência. Quando devemos aplicar a medicina integral? Mais adiante neste livro, veremos que sistemas de medicina alternativa são concebidos principalmente para os nossos corpos subtis, e apenas secundariamente para o corpo físico. A ideia é curar o desequilíbrio do corpo vital ou do corpo mental que nos deixa doentes. Mas isto leva tempo. Quanto mais subtil for o corpo, mais tempo demora a tratar o seu desequilíbrio. Precisamos de mais tempo para tratar um desequilíbrio mental do que um vital. Por isso, consoante o fator tempo, escolhemos. Para uma constipação, que apenas vai durar alguns dias, mas também não é uma emergência, devemos optar pela medicina do corpo vital, Ayurveda ou medicina chinesa, em vez das técnicas mente-corpo, como a meditação ou o biofeedback, embora a causa primordial da constipação possa estar na nossa mente. Mas caso se trate de uma doença cardíaca, uma vez passada a emergência, a medicina mente-corpo é preferível porque,
visto que compramos do tempo, e a que custo, podemos já agora ir à raiz do problema, que é a mente. Tratar o mental tratará automaticamente também o vital e o físico. É assim que funciona. Outros usos da alopatia então, a alopatia devia tornar-se apenas uma medicina de emergência na abordagem da medicina integral? Não inteiramente. Existem dois usos mais importantes para a medicina alopática. Um uso da alopatia que deve permanecer é a versão alopática da medicina preventiva, praticamente o seu único uso preventivo. Isto é um pouco surpreendente, esta pouca importância que a alopatia atribui à prevenção. No que respeita aos nossos automóveis, é evidente que não excluímos os cuidados preventivos. Seja como for, a técnica de prevenção que todos os alopatas aprovam veementemente é a vacinação. Mas alguns homeopatas têm uma opinião bem diferente. Importa ouvir os homeopatas no que toca ao conceito de desenvolver imunidade a doenças por meio da vacinação. O médico homeopata Richard Moscovitch defende com base na sua própria experiência clínica que as imunizações podem prevenir a doença aguda, mas tornam o corpo vulnerável à doença crônica mais tarde na vida. Isto acontece porque as vacinas debilitam o sistema imunitário. Ver Leviton, 2000, para uma discussão mais aprofunda da. Talvez devêssemos então prestar atenção à lição do princípio da correspondência, ver discussão anterior, e reservar a imunização através da vacinação apenas para situações epidêmicas de emergência. A outra área em que a medicina alopática continuará a ser útil é a das técnicas de diagnóstico, limitadas como são a revelar apenas a doença do corpo físico. De um modo geral, as técnicas de diagnóstico da medicina alternativa, por necessidade, exigem muita intuição e, mesmo assim, o diagnóstico nunca é uma coisa garantida. Importa termos certezas quanto ao que está errado no corpo denso, no mínimo, quando estamos a tratar doenças. A ascensão e a queda da alopatia. Gostei de ler um livro, The Rise and Fall of Modern Medicine, do médico James Le Fanu, 2000. O autor apresenta-nos uma história da medicina moderna, passando pela sua ascensão com a descoberta dos antibióticos e o sucesso da cirurgia de coração aberto e o transplante de órgãos, e pela sua queda quando se tornou claro que poderão não existir mais medicamentos milagrosos no horizonte nem novas técnicas de cirurgia revolucionárias. E quanto às fronteiras da alopatia, a terapia genética, por exemplo? De acordo com o Le Fanu, a terapia genética pode não ser a panaceia que alguns investigadores afirmam. O que é a terapia genética? Consiste na correção de defeitos genéticos, que são conhecidos como a origem de certas doenças, substituindo genes defeituosos por genes normais. Esta substituição pode ser feita? Os investigadores tiveram a brilhante ideia de neutralizar um vírus, removendo seus genes nocivos, injetando nesse mesmo vírus o gene normal e, em seguida, introduzindo o vírus modificado que invade as células que contêm os genes defeituosos. Infelizmente, este procedimento não cumpriu a sua promessa. De acordo com o Le Fanu, a outra fronteira da alopatia de hoje tem como base a chamada teoria social, a ideia epidemiológica de que as doenças como o cancro e as doenças cardíacas são causadas por estilos de vida pouco saudáveis e pela poluição ambiental. Como tal, trata-se a doença, a, introduzindo mudanças no estilo de vida e, b, reduzindo os riscos ambientais. O facto de isto poder ser considerado uma fronteira do sistema materialista reducionista da alopatia é, em si, interessante. O que constitui uma mudança no estilo de vida? Para o alopata, a resposta é uma dieta saudável e exercício. Mas então, e os sistemas de crença mentais que atribuem significado aos estímulos ambientais? Mudar estes sistemas de crença poderá levar à cura de doenças sociais? O que constitui um alimento nutritivo? Devemos incluir considerações a respeito de energia vital na nossa discussão sobre nutrição? Assim, a aceitação da teoria social da doença por parte do alopata leva-nos facilmente a questões que podem tornar a alopatia receptiva às técnicas da medicina integral, como a cura mente-corpo, e de sistemas orientais como o Ayurveda e a medicina chinesa. Le Fanu não prevê isto. Ele quer respostas baseadas mais na biologia tradicional,
como a teoria dos germes. Encontra a luz ao fundo do túnel na chamada explicação bacteriana das úlceras pépticas, a ideia de que as úlceras são causadas pela bactéria Helicobacter. Mas se tratarmos a bactéria com antibióticos, a cura é geralmente apenas temporária, o que sugere que a bactéria não é a causa, mas apenas um fator associativo nas úlceras pépticas graves. Não me parece que venham a surgir respostas biológicas para as doenças que a alopatia não consegue tratar, não há de surgir nenhuma resposta material. O facto é que o nosso ser é mais complexo e estende-se para lá da matéria. A matéria é hardware e é importante, mas aqueles aspectos mais subtis de nós, dos quais o hardware cria representações, são igualmente importantes e têm de ser tomados em consideração numa ciência de cura apropriada. Os alopatas têm de aceitar a realidade. Quando eu era estudante, um dos meus professores deu-me um conselho que me impressionou. Olhamos para um problema com uma preferência pelo tipo de resposta que nos agrada, que consideramos dever ser a resposta. Damos o nosso melhor para fazer corresponder a pergunta e a resposta com base no nosso preconceito, pois que outra coisa poderia ser? Mas, depois de tentar e falhar tantas vezes, então, podemos desistir. Que se lixe! Estamos prontos para considerar respostas alternativas. De um modo geral, este conselho tem me sido muito útil. Se a crença do leitor na alopatia é suprema, suspeito que este também poderá ser um bom conselho para si. Biologia dentro da consciência. Aquilo que os convencionalistas da medicina deviam ver é que a biologia, a ciência que eles aceitam como base paradigmática da medicina, está a precisar urgentemente de uma mudança de paradigma. As sugestões nesse sentido já se vêm acumulando há algum tempo. Comecemos pelo problema da consciência. Os neurofisiologistas tentam aplicar a sua metodologia reducionista para entender a consciência como produto de processos cerebrais, interações neuronais. Mas, como referiu o filósofo David Chalmers, como é que esta abordagem pode ser bem-sucedida? Uma abordagem reducionista só pode ter sucesso na criação de um modelo para um objeto em termos de objetos mais simples, mas a consciência não é apenas um objeto, é também um sujeito. Se a biologia não consegue explicar a consciência, está na altura de considerar-se uma base metafísica do primado da consciência, aquela que a física quântica nos dá, ver capítulos 1-6, é capaz de explicar os diversos fenômenos inexplicados da biologia. Para uma adequada biologia dentro da consciência, temos de presumir que uma única célula viva já está programada para a medição quântica autorreferencial. Suponhamos que a medição quântica para uma célula viva é também uma hierarquia interligada, semelhante ao caso do cérebro. Ao colapsar os estados da célula, a consciência identifica-se autorreferencialmente com a célula, uma identidade a qual chamamos vida, distinta do meio ambiente. Na sua natureza fundamental, esta identidade é uma identidade com toda a vida, uma vez que toda a vida tem origem nessa primeira célula viva. Seguindo James Lovelock, 1982, chama esta identidade a consciência de Gaia. Esta identidade fundamental propaga-se então mais abaixo num jogo alternado de criatividade e condicionamento, muito semelhante ao desenvolvimento do nosso ego, ver capítulo 6. Espero que o leitor tenha a percepção de que, na visão atual, a separação entre vida e ambiente é apenas uma aparência que advém da hierarquia interligada da medição quântica. O meio ambiente, a natureza, não é realmente nosso inimigo, o causador da doença, e nós não somos suas vítimas, como os alopatas nos costumam dizer. O meio ambiente somos nós. A sua separação de nós é um jogo ilusório. Poder-se-á até argumentar, como faz o autor Richard Leviton, 2000, que a doença faz parte do pacto da nossa vida, pode ser encarada como nossa professora, mas a este respeito no capítulo 17. Em seguida, consideremos a evolução. Existem evidências de que a evolução biológica é uma interação de ação condicionada, na melhor das hipóteses. Contextos previamente aprendidos são combinados de modo a resolver um problema com mudanças no ambiente, e criatividade. É descoberto um novo contexto que nos traz novos problemas, bem como uma nova solução.
Durante os períodos de homeostase das espécies em que contextos de vida previamente aprendidos são combinados para produzir um contexto de vida situacionalmente novo, um processo chamado adaptação, a evolução darwiniana contínua encontra-se em ação. Existem bastantes evidências fósseis disto mesmo. Mas quando se dá um salto quântico para um contexto de vida verdadeiramente novo, a criatividade de uma rápida evolução quântica reina. Goswami, 1997. Em virtude da sua rapidez, esta fase não deixa vestígios fósseis. Não há tempo. Eldredge e Gould, 1972. Como tal, a vida começa com o evento de colapso autorreferencial da primeira célula única. Mas qual é o significado da evolução da vida nesta visão? A vida evoluir rumo a uma maior complexidade, rumo à criação de representações físicas cada vez melhores, mais adequadas à expressão dos temas arquetípicos da consciência, das matrizes de criação da forma do corpo vital, de modo a melhor desempenhar as funções arquetípicas da vida. Por fim, quando o cérebro é criado, a mente pode ser mapeada. Antes da evolução do cérebro, a mente apenas podia ser mapeada indiretamente, por meio de representações mentais do corpo vital. Uma vez criada uma representação do corpo físico, na próxima ocasião em que essa representação for colapsada para desempenhar uma função, o movimento do corpo vital correlato também colapsa, algo que experienciamos como um sentimento. De igual modo, o colapso de um estado cerebral que é uma representação de um significado mental provoca automaticamente o colapso desse estado mental de significado, que experienciamos como um pensamento. De referir, todavia, que neste estágio da evolução da vida não existe hardware físico capaz de uma representação do intelecto supramental. Assim sendo, as representações do supramental no físico são sempre indiretas, feitas por intermédio dos corpos mental e vital e, como tal, imperfeitas. De referir também que o mundo vivo é uma identidade de consciência, mas a identidade ocorre em muitos níveis diferentes, não é uma identidade única. Primeiro, existe a identidade com toda a vida em evolução na Terra, a consciência de Gaia. Em segundo lugar, existe a identidade de espécie, uma identidade com uma classe específica de formas e hábitos genéticos adaptados. Em terceiro, temos a identidade do organismo individual. Mas as identidades não se ficam por aqui. Cada célula viva de um corpo multicelular possui uma identidade própria. A consciência identifica-se com cada uma delas à medida que executam as suas funções condicionadas individuais. Qualquer conglomerado de células, como um órgão que envolve medição quântica autorreferencial ao nível de funcionamento do conglomerado, também possui identidade própria. No caso de um organismo com um cérebro integrador, a consciência identifica-se com este grupo específico de células de uma forma tão espetacular que obscurece muitas das outras identidades do corpo. Este domínio do cérebro sobre as funções do nosso corpo desviou a nossa atenção, em particular a atenção dos investigadores empenhados no estudo científico, dos órgãos do corpo e das sensações de energia vital que surgem nos órgãos do corpo nos diversos chakras. Numa crítica ao atual boom do transplante de órgãos, Richard Leviton, 2000, escreve: então e a personalidade e os resíduos de energia dos órgãos transplantados? O meu fígado tem alguma coisa que ver com quem eu sou? Se perguntarmos a um médico de medicina chinesa, a resposta será afirmativa. O meu fígado contém uma clara assinatura da minha energia, o meu tipo de chi. A biologia dentro da consciência concorda com Leviton e o médico chinês. O nosso fígado tem algo a dizer a respeito de quem somos. A conexão da consciência aos nossos órgãos evita o tipo de pensamento que deu origem ao boom de transplantes de órgãos. Além de tudo isto, como já referido, existe o espectro do dualismo em qualquer consideração sobre a energia vital. Mas, como demonstrei nos capítulos anteriores, o problema do dualismo resolve-se facilmente com um pouco de pensamento quântico. Está na altura de os biólogos, e, com eles, os profissionais alopatas da medicina convencional, aceitarem a realidade, que o corpo físico é apenas um criador de representações para os nossos corpos subtis e que a medicina tem de ser alargada de modo a lidar com todos os nossos corpos, não apenas o físico. Em resumo, atente nas seguintes ideias e reflita sobre elas.
Podemos apresentar uma defesa sólida em favor da medicina alopática apenas quando se trata de situações de emergência médica. O recurso à alopatia noutras situações é duvidoso e as nossas escolhas devem ser examinadas com cuidado. Até os procedimentos alopáticos que aceitamos rotineiramente hoje em dia podem estar a causar-nos danos. A imunização por meio de vacinas é um exemplo. Até a biologia, supostamente a ciência mãe da medicina convencional, está a precisar de uma mudança de paradigma. No novo paradigma emergente da biologia baseado no primado da consciência, a separação dos seres vivos do seu ambiente é claramente vista como ilusória. Assim sendo, não somos necessariamente vítimas do meio ambiente na sua capacidade de produzir doenças, como os alopatas querem que pensemos. Está na altura de reconsiderarmos a mentalidade de vítima com que, instigados pelo alopata, encaramos a doença. Para o nosso percurso de cura que, em última análise, é um trajeto rumo à totalidade, os meios e o fim não podem servir objetivos separados. As técnicas da medicina alopática aumentam a nossa separação do todo, ao tratar-nos como máquinas, tendem a transformar-nos em máquinas condicionadas, sem opções. Em contraste, a medicina alternativa e complementar, ao prestar atenção aos aspectos mais subtis e potencialmente mais criativos de nós mesmos, tende a vencer a nossa separação do todo. Ao escolher a medicina que lhe é adequada, considere esta diferença entre as duas.